Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 31. Para você se inteirar na história, o BO era tão grande que eles estavam vivendo ali, que tinha mãe que já estava cozinhando e comendo o próprio filho. Você já conhece essa palavra, né? Com certeza, não é possível, né? Esse cenário era tão terrível, aonde uma mãe negociou com a outra para um dia cozinhar um filho, comer ele, no outro dia comeu da outra. Aí chegou na hora do da outra, ela escondeu dela. Você conhece? Amém. Se você talvez está meio perdido, está achando que esse pastor é maluco, que isso é conversa fiada, eu vou voltar só 2 versículos para trás, só para você, não, 3 versículos, 28, ao invés de começar do 31, vamos ler o 28 e o 29, só para você, não, depois eu que sou o doido, né? Olha o que diz lá no 28, diz assim, perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o que? Comemos. Mas, dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá o teu filho, para que comamos. E ela o que? Ela escondeu. Olha, a coisa estava feia ou não, igreja? Quem aqui tem filho? Imagina você chegar em casa hoje, fazer um ensopadinho do seu filho. Você já imaginou? Era isso que eles estavam vivendo. Ainda você fazer com a sua vizinha, falar, hoje vamos comer o seu, amanhã a gente come o meu. Quem aqui tem vizinha que tem filho? Vizinho tem filho? Imagina você fazer isso aí. Falar, hoje nós cozinhamos o meu, amanhã a gente cozinha o seu aí, a gente já come aí. Você se inteirou mais ou menos como é que a coisa estava lá? Você leu aí na Bíblia, né? Porque senão depois tem gente que mete o pé da igreja e fala, o pastor mandou matar o filho. Deus me livre, eu já não entendo mais nada, mas tá bom. Você leu aí? É a situação que estava acontecendo na época. Agora vamos para o 31. Disse o rei, assim me faça Deus, o que bem lhe aprove, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Isso é porque o rei, quando ouviu aquilo que as mulheres falaram, ele rasgou as suas vestes, ficou nervoso, mas o problema é que ele se revoltou contra quem? Contra Deus e contra o profeta. Porque ele já queria cortar a cabeça de quem? De Eliseu. Esse profeta está com nada. Esse Deus que esse profeta fala não está com nada. Que ele faça o que ele quiser comigo, mas amanhã, hoje ainda, essa cabeça não fica sobre esses ombros. E estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e enviou o rei um homem diante de si, ou seja, ele enviou um mensageiro, um homem na frente dele, presta atenção, enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, vedes como o filho do homicida, o filho do capeta, do diabo, mandou tirar-me o quê? A cabeça. Antes do mensageiro chegar, Eliseu já sabia. Eliseu já sabia. E o que é mais interessante é o que Eliseu vai dizer
para os anciãos. Talvez as pessoas deixam passar isso despercebido, mas é algo muito forte isso. Mandou-me tirar a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Essa mensagem que estava vindo para ele era uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa? O resultado que estava vindo sobre a vida dele era um resultado positivo ou um resultado negativo, igreja? É algo bom cortar a cabeça? Cruz, credo. É o resultado negativo. Então, quando essa mensagem negativa estava vindo, o que ele falou? Olhai, na hora que tiver, mete o pé na porta, meu irmão, põe para fora. Não é para deixar o quê? Entrar. E se você prestar atenção, quando a gente no início da reunião estava falando, as pessoas hoje elas abrem a porta, a casa, os ouvidos e os olhos para receber o negativo, o que não presta. Vive uma vida ouvindo derrota 24 horas por dia. Você está vendo como que se talvez deixe isso passar despercebido, a gente para de viver algo tão importante na nossa vida? Ele já sabia que a mensagem era ruim, e ele queria deixar entrar? Não. A pessoa sabe que vai ouvir só porcaria, e a própria pessoa faz questão de abrir a casa dela para entrar a desgraça. Faz questão de ligar a televisão para deixar a desgraça entrar dentro de casa. Pastor, que coisa feia, desgraça. Desgraça, ou seja, não tem graça. A própria pessoa está deixando as coisas que não tem a graça de Deus entrar na própria casa. Ou você escolhe a graça de Deus na sua casa, ou vive uma vida de desgraça. Quem faz essa escolha? É só você que pode decidir isso. Eliseu, na hora que a mensagem ruim estava vindo, ele falou, olha, e quando vier o mensageiro, fechar-lhe a porta e empurra ela com ele, empurra a porta. Porque porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu o quê? Senhor. Do seu Senhor. Quem era o Senhor dele? O rei. Homens. Ou seja, ele sabia que na hora que a mensagem chegasse, a mensagem ruim chegasse, logo viria o rei que ia o quê? Executar. Que era o quê? Cortar a cabeça dele. Assim como você deixa a mensagem ruim chegar, com certeza o mal vai chegar logo atrás. No rasto. Vai vir no rasto. Mas olha o que diz no 33. Falava ele ainda com eles, ou seja, com os anciãos, quando lhe chegou o quê? O mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem de quem? Vem do Senhor. Esse Senhor está escrito de letra minúscula ou maiúscula? Quem é esse Senhor? O rei estava falando que o mal estava vindo de quem? Do Senhor, ou seja, de Deus. Olha como o rei já estava completamente corrompido. Olha como o rei já estava completamente descrente. Olha como o rei, diante de problemas, ele deixou de acreditar em quem? Em Deus. É assim que os crentes estão se tornando hoje. O problema aparece, a miséria aparece, a doença aparece, o problema chega, a culpa é de quem? É de Deus, ou do profeta. A mensagem foi, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que o rei estava falando? O que eu posso esperar mais do Senhor?
Talvez você está aqui, eu estou aqui, mas eu não consigo acreditar que esse milagre vai acontecer. Tu já não espera mais no Senhor, tu está igual o rei. Eu estou até aqui, mas eu não sei se essa depressão vai acabar. Tu já não consegue mais esperar no Senhor. Está cheio de dúvida e não passa de um crente chato e revoltado contra Deus. E talvez até usando essas mesmas palavras. O que esperarei eu de Deus? Igreja, não sei se você já conheceu pessoas que dizem isso, eu já conheci. Não sei se você já ouviu alguém falar que não acredita mais em Deus, já não consegue nem esperar mais em Deus. Eu desisto, não quero nem saber de igreja mais. Não quero saber disso mais não. Já foi tanto. Se tornou como esse rei, que se tornou uma pessoa que já não consegue esperar nada do único que pode resolver tudo e qualquer coisa. Se alguém não espera algo de Deus, vai esperar de quem? De quem? Fala para mim. É aí que é o problema. As pessoas deixam de esperar no Senhor de letra maiúscula para crer em senhores de letra minúscula. Hoje as pessoas já deixaram de acreditar no Senhor, o Eterno, para acreditar em bispos. As pessoas deixaram de acreditar no Senhor, de letra maiúscula, o Eterno, para acreditar em apóstolos. Hoje as pessoas deixaram de acreditar no Senhor, no Eterno, já não acredita que Ele pode fazer, mas acredita hoje num remédio. Ou seja, com as mesmas palavras, ela já não consegue mais acreditar no Senhor, mas ela acredita em qualquer outra coisa, e acha que vai resolver com a força do braço, ou da forma o quê? Natural e humana. Não, Deus não pode fazer, fulano tem que pôr a mão em mim para acontecer. Eu tenho que dar abraço no fulano de tal para acontecer. Eu tenho que me lambrecar com óleo tal para acontecer. Eu tenho que fazer isso ou aquilo para... Ou seja, essa pessoa deixou de confiar no Eterno para crer nas coisas desse mundo, as coisas naturais. É aí que o problema começa a acontecer. É aí que a murmuração que acontece. Igreja, a pessoa, quando ela não espera mais no Senhor, ela deixa de ouvir a voz de Deus. Quer ver por quê? Olha o que diz. Então disse Eliseu. O que ele disse? O rei ouviu? Quem ouviu? Quem acredita no Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Quem acredita sempre consegue ouvir a voz e a palavra do Senhor. Quem já desacreditou de Deus, meu irmão, a única coisa que ela não está nem aí é com a palavra. Ela quer resolver. Entendem? É para resolver. Porque não acredita mais em Deus. Tudo se resolve quando você ouve ao Senhor. Enquanto ele estava desesperado, querendo acabar com Eliseu, Eliseu acreditava no Senhor, e foi aí então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, a estas horas mais ou menos essa hora, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, ou seja, uma moeda de prata, e 2 de cevada por um ciclo. A porta de quê? A porta de Samaria. O que Deus deu para Eliseu era uma profecia que no outro dia, mais ou menos nas mesmas horas, ia acontecer o quê? Uma providência sobrenatural. Mas por que sobrenatural, pastor? Por que sobrenatural? As mães estavam comendo os filhos, tinha o que para comer? Não tinha nada. E como que de um dia para o outro haveria uma grande prosperidade
aonde as pessoas iriam vender e também iriam o quê? Comprar. Eles estariam vendendo a farinha, a cevada, tudo, por dinheiro, o ciclo. Ou seja, o que Deus deu para ele foi a revelação que amanhã tudo voltaria ao normal e teria novamente abundância. Quem não vendia ia ter para vender, quem não conseguiria comprar ia ter para comprar. Você está entendendo isso? Talvez se alguém fala para você que amanhã você vai ser mandado embora do seu trabalho, você acredita. Eu estava na sala do chefe e eu ouvi falar. Você vai ser desligado da empresa. Mas se você vem num culto e ouve que amanhã, essas horas, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir uma grande porta, Deus vai mudar a tua história, tu não consegue mais ouvir. Por quê? Porque você já não acredita no Senhor como Rei. Você consegue só ouvir o resultado positivo na sua vida quando você acredita no Senhor. Porque quando você se torna como um rei que só sabia acreditar quando tudo estava gostosinho, tudo estava top, na hora que o BO chegar, tu vai se revoltar e vai deixar de acreditar e vai parar de ouvir a voz de quem? De Deus. A única coisa que pode impedir você de ter um resultado positivo na hora que está tudo lascado é você se tornar incrédulo e parar de ouvir a voz de Deus. E a única coisa que pode te tirar desse momento difícil que você está vivendo é ser alguém que crê em Deus acima de todas as coisas, e Ele pode mudar a tua história, porque você está sempre pronto para fazer o quê? Ouvir a voz dEle. Então o que muda a nossa vida é se revoltar? Murmurar contra Deus? Ou ouvir a voz de Deus? E nós como cristãos, qual é a forma que tem vivido? Em quem? Qual é o Senhor que você acredita? Nós vamos entrar no próximo versículo, que diz o quanto a influência dos seus senhores, dos seus líderes, pode trazer uma grande desgraça para a sua vida. Ai, pastor, como assim? Tu vai ler agora, acalma o coração, tu vai ler. Na sua própria Bíbliazinha, tu vai ler. Como a influência ruim pode atrapalhar a sua vida por completo. Eliseu deu a profecia, a palavra que veio de quem? Do Senhor. Amanhã, essas horas mais ou menos, você vai receber a sua bênção. Samaria vai ter muita abundância, Samaria vai estar top. Amanhã essas horas tua casa vai estar top, amanhã essas horas a providência vai chegar, amanhã essas horas o seu milagre vai acontecer. Era isso que ele estava falando, trazendo para os dias de hoje. Mas olha que interessante no versículo 2, diz assim: depois da profecia direto do Senhor, porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fizesse janela no céu, poderia suceder isso? E se Deus fizer janela no céu, pode acontecer isso? Esse cara era praticamente o braço direito de quem? Do rei. Ele era o cara que o rei apoiava. Era o cara que o rei estava o quê? Lado a lado. Era o cara que muitas vezes o rei falava, pô, e aí, tal, que trocava ideia, conversava, estava o quê? Próximo, sabe? Brother, coligado, braço direito, homem de confiança. Ele foi contaminado com o quê? Com o resultado negativo que havia dentro do rei. Porque mesmo quando veio a palavra de Deus que haveria abundância, ele o quê? Nem se Deus abrir janela no céu, meu irmão, não pode acontecer isso não, nem tem como. Como? Você está entendendo ou não? Não, mas você está entendendo de verdade isso? Como que a influência contamina?
Os seus senhorzinhos, muitas das vezes vão sempre tentar te condicionar a não crer mais no eterno, mas crer que aquilo que falou é aquilo que vai acontecer. Hoje as pessoas vivem sendo manipuladas por homens, líderes, bispozinhos, apóstolozinhos, pastorizinhos, segundo os seus próprios o quê? Sabedoria, conhecimento. Abandonaram o conhecimento do eterno para expor os seus próprios conhecimentos e sabedorias. E isso, ao invés de fazer você ser alguém que acredita no Senhor, faz você ser alguém que acredita no seu senhorzinho, no seu reizinho, no seu líderzinho. Foi isso que aconteceu. A influência do rei que desacreditou de Deus fez com que quem estava ao redor dele acreditasse mais nele do que no eterno. Hoje, quem não vive biblicamente é o que está condicionando e fazendo com a vida da maioria dos cristãos. Hoje as pessoas já não vão na igreja porque querem receber o toque do eterno, vão na igreja porque quer receber o toque de quem? Fala a verdade, de homem. As pessoas já não vão na igreja porque querem receber o poder do Espírito Santo, Deus na vida dela. Elas vão porque vai receber alguma coisinha interessante na igreja. Hoje as pessoas não lotam uma igreja para receber o poder de Deus, para receber o Espírito Santo, para bem dizer o Senhor. Mas se tiver um homem que vai em alguma cidade, lota. Sim ou não? Não, isso é verdade ou é mentira? O Deus muda quando um homem diferente vai? Por que tem lugares que falam um determinado apóstolo vai em tal lugar? As pessoas vão porque querem o Senhor, o eterno, ou o senhorzinho? Você já é bem crescidinho, né? O bispo fulano de tal, é o mesmo Deus. Por que mudou? Por que mudou o incentivo? É porque o verdadeiro incentivo nunca foi o eterno, sempre foi os senhorzinhos, porque a mentalidade já foi condicionada a viver inteiramente como quê? Como submisso aos seus senhores, e deixando de ser submisso ao eterno, tu deixa de ouvir a voz de quem? De Deus. Por que as pessoas hoje correm tão atrás desses camaradas malucos para ouvir o que Deus tem para dizer? Porque já não crê mais no Senhor para poder ouvir Ele falando diretamente. O porquê que você nunca vai ouvir eu falar que eu vou fazer um showzinho, vem cá, porque vai acontecer? Porque eu não posso fazer nada. Quem pode é o eterno. A única coisa que pode mudar a sua vida é você vir aqui para ouvir o que Ele tem para te dizer. Pastor, mas não tem unção? Não tem. Mas nada adianta você receber uma cura hoje e nunca mais voltar para ouvir o que Ele tem para dizer para você. De nada adianta você receber o bolso, encher o bolso de dinheiro e nunca mais voltar, e pelo contrário, nem ser fiel a Deus. O que adianta eu ensinar você a ganhar dinheiro através de maracutaia, receber cura, milagres, e depois tu ir para o quinto dos infernos? O que eu quero é que você aprenda a ser fiel a Deus, ouvir a voz de Deus, viver como um verdadeiro seguidor de Deus. Porque se você ler o Salmo 23, eu queria que você prestasse atenção em todas as escritas. Abrir o Salmo 23, você consegue, né? Rapidinho, aí, sem perder essa página. Eu quero que você entenda isso. Porque se você participou da live de segunda-feira, você provavelmente já está bem inteirado disso. O Salmo 23, o Salmo de Davi, ele começa escrito o quê? Esse Senhor está com letra o quê? Então esse Senhor automaticamente é quem? É Deus. Aquele mensageiro, ele era mensageiro do seu Senhor. E aquele Senhor era o quê? Letra o quê?
petidinho. Então o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor. O pastor faz o quê? O que um pastor faz? O que um pastor faz, igreja? Ele conduz as ovelhas. Então Davi estava dizendo que ou seja, somente a voz de Deus me conduz. Ou seja, somente ouvir a voz de Deus pode me conduzir. E isso faz com que a certeza dele que nada me faltará, ponto. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me conduz, me protege, me guia e nada me faltará. Por isso que hoje o tal do religioso gosta tanto de pregar na parede um Salmo 23, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, achando que vai acontecer alguma coisa. Mas infelizmente essa pessoa nunca fez do Senhor o pastor dela. Ela faz de qualquer camaradinha que pendura uma gravata, coloca uma roupa de príncipe, coloca um sapato top e fala uns nébia, um decândara e não sei o quê. Aí esse aí é o meu Senhor. Deus me livre, rapaz. É por isso que talvez falta tanta coisa. A falta de ouvir a Deus, meu irmão. Agora vamos ver o que vai acontecer com o boca aberta que segue homens, que foi alienado pelo seu senhor, pelo seu reizinho. Vamos ver o que aconteceu. Vou até ler de novo o 2. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia suceder isso? Duvidando daquilo que Deus já tinha falado, daquilo que Deus já tinha determinado. Será se abrir a janela do céu, será se Ele pode fazer isso? Deus pode todas as coisas, meu irmão. E disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não o que comerás. Ou seja, tu só vai ver, mas não vai provar. Tu só vai ver, mas não vai viver, desfrutar, aproveitar. Sabe o que é o mais interessante hoje? Que os senhorzinhos dessa terra estão criando espectadores. Tem gente, meu irmão, que eu já ouvi falar de verdade. Pode até parecer maluquice, mas tem gente que diz que liga a televisão e deixa ligado em programa que fica passando milagre o dia inteiro. E essa pessoa, ela se torna o quê? Só um espectador. E não vive aquilo. O que adianta você ver Deus operando na vida de muitos e não na sua? Senhorzinhos vão criar espectadores. O eterno vai gerar em você o sobrenatural. É isso que infelizmente as pessoas não têm compreendido por falta de ouvir, né? Ter um discernimento das coisas de Deus. Porque o fato de ver o sobrenatural acontecer não vai fazer com que você creia para sempre. Você acha, o rei Acabe acreditava no Senhor? Sim, ele acreditava há algum tempo, porque ele até se revoltou achando que era culpa de Deus e nada mais estava acontecendo. Aquele capitão, outrora, poderia já ser alguém que já acreditou, porque já viu tantas manifestações do Eterno. Mas por uma influência má, fez com que ele se tornasse no momento da abundância apenas um espectador, apenas alguém que vai ver com os olhos, mas não vai o quê? Se deleitar, não vai usufruir.
E vai vir com a conversinha fiada que estou esperando no Senhor. Esperando o quê? Se já está acontecendo. É porque muitas das vezes foi tirado de você, por você deixar de crer nele para crer em outros. E realmente, se você olhar para a sua vida, você crê em quem mesmo de verdade? O que te traz aqui? O que te faz estar aqui? É o eterno ou um homem? É uma resposta que vai gerar um resultado, ou negativo ou positivo. Se é os senhores desse mundo, o camarada que come arroz e feijão, que pena. Mas se é o eterno, se o que te traz é sinceramente ouvir, permanecer ouvindo a voz de Deus, é o que vai fazer você passar pelas coisas mais difíceis que você já pensou, como o rei se revoltar contra Deus, mas por você acreditar tanto no Senhor, ao invés de se revoltar, tu vai se colocar sensível como Eliseu, para ouvir a voz dele, e certamente profetizar, você mesmo profetizar. Só profetiza quem ouve. Profetizar o quê? A abundância, a fartura de volta na nossa vida. Talvez, igreja, temos vivido uma vida aonde muitos talvez não sabem quem é o seu Senhor. Se é um Senhor de letra maiúscula ou se é um Senhor de letra minúscula. Se é um Senhor da terra, de uma denominação, ou se é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E aí? Quem que é o seu Senhor? Você sabe pelo menos? O resultado, nós estamos falando do resultado positivo, mas o foco era chegar no resultado negativo, que foi o que aconteceu na vida do capitão, por ser influenciado por senhores dessa terra. Senhores dessa terra falham? É o que mais fazem. Erram, falham, pecam, desonram o nome do Criador, e muitas das vezes muitos são seguidores deles. Mas quando você se torna um verdadeiro seguidor do Eterno, você nunca vai se decepcionar. Você está entendendo isso, igreja? Você conseguiu entender o que esse mundo pode gerar na sua vida? Um resultado negativo. E você muitas das vezes é aquele que provê um resultado negativo na sua vida 24 horas. Por não reconhecer. A Bíblia diz que existe um só Senhor, um só corpo, um só Deus e um só Espírito. Mas para muitos ele já não é o que? Suficiente. Mas eu creio que em nome de Jesus, um dia, a igreja, o mundo, vai parar para perceber e entender isso. Eu creio muito, igreja. Tem muitos amigos meus que já desacreditaram disso. Eu não estou nem aí com a igreja mais não, eu vou fazer o que tiver que fazer. Eu peço a Deus todas as manhãs que eu nunca me corrompa como esses camaradas. Porque se for para algum momento eu parar de ouvir a voz do Senhor e parar de ensinar as pessoas a ouvir a voz do Senhor, meu irmão, aí é melhor acabar mesmo. Aí a hora que eu morrer é lucro. Quem entendeu isso, igreja? Você quer ser como Eliseu, que ainda ouve a voz do Senhor? Ou como o capitão, que vai só ver
e não vai comer. Quem entendeu isso? Fique de pé e glorifique bem forte a palavra do Senhor.